E aí galera, beleza? No programa de hoje a gente vai descobrir qual que é a diferença entre o usuário de drogas e o traficante de drogas, tá? Qual que é a diferença entre o artigo 28 e o artigo 33, quando que vai se estabelecer o crime de tráfico de drogas e quando se estabelece somente o usuário, beleza? Acompanha aí, deixa o like e se inscreve no canal. Fala galera, beleza? Professor aqui, tudo tranquilo? Então hoje a gente vai falar sobre o crime de tráfico de droga, o artigo 33, tá? O famoso artigo 33. Você que é policial, você que já tá nessa área, sabe? Quando você aborda alguém, você pergunta lá pro cara, daí, o que você já caiu? Ele fala, 33, senhor. Então você já sabe que é o crime de tráfico de drogas. Então vamos explicar a diferença entre o usuário do traficante, tá? É bem simples, mas tem muita gente que confunde, tanto operadores de direito, quanto concurseiros, quanto até mesmo policiais na rua, né? Então vamos tentar explicar de uma forma bem simples e tranquila para você entender, beleza? Então vamos para a leitura do artigo. Na leitura do artigo 33, você vai verificar que são 18 verbos. Então, você começa com importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever. Cuidado com esse, que prescrever é um crime próprio, apenas médicos podem fazer, né, cometer esse crime. Prescrever, né? Então, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Olha a pegadinha aqui, olha o detalhe. Você não precisa entregar essa droga por um valor pecuniário, tá? Ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O primeiro item da aula de hoje vai ser a quantidade de verbos no crime, né? No caso concreto. Então você tá lá, se a pessoa cometeu um verbo ou todos os verbos do artigo, ainda considera-se um único crime, tá? Então não existe o concurso de crimes por vários verbos, né? Já foi objeto de prova da CESP isso aí, né? Foi uma pegadinha já disso aí, colocando 3 ou 4 tipos ali, 4 verbos do crime de tráfico de drogas e perguntado assim se houve o concurso de crimes. Não há o concurso de crimes quando existe todos esses verbos na mesma situação. Então o cara estava embalando, o cara estava vendendo e o cara estava consumindo. Então existe apenas um crime, tá aí, beleza? Então essa aí é a primeira dica que eu tenho. A segunda é a pergunta do nosso aluno, essa aqui, tá? Então quantos gramas ou pinos é considerado tráfico? Tá? Não existe nem na doutrina, nem na lei, né? Positivamente ela na lei, não existe nada que diga, um pino é considerado tráfico ou 50 pinos é considerado tráfico. Não, é as circunstâncias mais a substância, né, irregular contra a portaria da Anvisa. A portaria da Anvisa é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas como é então que a gente vai definir o tráfico de drogas do uso de drogas, né, do usuário? O usuário está no artigo 28 e o tráfico no artigo 33, tá? Então a gente tem um grande abismo entre um e o outro. Por quê? Porque quando você vai colocar num caso concreto, o usuário pode pegar uma pena, se você não definir isso bem, ou digamos assim, o usuário for preso como tráfico, ele vai ter um mega prejuízo, porque é uma pena de 5 a 15 anos, tá? E do mesmo jeito, o traficante, se ele for colocado como usuário, então ele vai ter um mega de um benefício. Inclusive, o tráfico de drogas ele é um crime hediondo, é equiparado a hediondo, tá? Então, imagina um usuário ser condenado como traficante e ter uma pena de 5 a 15 anos, no caso concreto. E do mesmo jeito, né, o traficante indo lá e sendo punido como usuário apenas, né? Que segundo o STJ, nem resistente ele vai ser depois, né? Vai para juizado especial criminal, beleza? Então tem esse grande abismo. Então vamos delimitar isso aí para você conseguir entender o que é o usuário do 28 e o que é o traficante do 33 da lei de drogas. Então tá, professor, como que eu faço então para identificar, né, o usuário do traficante? Então tá, a luz, né, para tudo isso vai ser o artigo 28 e o artigo 52. Então vamos lá primeiro para a leitura do artigo 28, parágrafo 2º. Artigo 28, parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, tá, o usuário, o juiz, essa parte aqui é do juiz, já vou explicar para vocês a parte delegada, o juiz atentará à natureza
e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente. Então a gente começa lá com a quantidade de substância, tá? Quantidade de substância apreendida. Quando você coloca a quantidade da substância apreendida, você vai verificar que, né, pode ser desde um pino até, né, 300 quilos de cocaína, de maconha, e aí vai, beleza? Daí você vai ter também ali o local. Então, digamos assim, que seja um local aonde diversas vezes já foram encontrados tráfico de drogas, aonde se realiza o tráfico de drogas lá rotineiramente, né? Não precisa ser exatamente um ponto lá escrito biqueira, tá? Se na rua ali, digamos ali, eu atuo em Pinhais, tem uma rua ali que é conhecida, famosa pelo tráfico de drogas. Se a pessoa for detida ali, né, com a conduta e mais a substância, então se identifica um ponto conhecido já da polícia, da guarda municipal, da polícia civil, da polícia federal por tráfico de drogas, tá? As condições que desenvolveu a ação, se foi fotografado, se, digamos assim, a polícia civil foi lá e fez a investigação, se ela fotografou, se ela filmou, digamos, uma P2 foi lá e fez a investigação também, se a guarda municipal estava passando no local e viu uma pessoa entregando uma certa quantidade de entorpecentes para outra, recebendo dinheiro por isso, né? As circunstâncias sociais e pessoais, digamos assim, se a pessoa ela é conhecida como o traficantão do bairro, o cara ali é o traficante do bairro, o cara ali, ele é que manda na parada, ele que é o dono da biqueira, então todo mundo sabe que o cara é o dono da biqueira, ele se apresenta ali pras gatinhas, ele chega, não, eu sou traficante, eu sou o cara. Então esse aí, né, são as condições pessoais. Você vai ter também as circunstâncias sociais, digamos, se ele já foi, tanto as sociais quanto os antecedentes, você pode ver se ele já foi preso por tráfico ou se ele só foi preso por usuário até hoje. Então tem essa diferenciação. Se você, a conduta antecedente do agente vai fazer diferença sim na prisão dele, tá? Então aí tá tranquilo, né? Dá pra você entender a diferenciação na hora da prisão, se a pessoa ela é usuário ou se ela é, né, o traficante do bairro, beleza? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu, a pessoa foi fazer a prisão lá, sabia que era ponto de droga e de repente na hora que estouraram a porta lá, todo mundo fugiu, chegaram lá, tinha um pino de cocaína, tá, no chão. Um pino de cocaína, mas pô, um pino de cocaína é usuário. Não era. Por quê? Porque no local tinha balança de precisão, tinha um monte de envelopinho daqueles plastiquinhos de pino de cocaína, tinha de maconha, tinha um monte de outras coisas. Mas não tinha droga, né? Tinha só aquele pino de cocaína, um só. Por que ela considerou tráfico, né? Porque é ilegal você ter uma balança de precisão em casa? Não. É legal você ter aqueles plastiquinhos de envelope de maconha? Não é. Né? Nem de pino de cocaína, aqueles pininhos, também não, porque se encontra em farmácia isso. Mas a conduta, né, toda a situação em si, junto o liquidificador, junto com as facas ali que já tinham resíduos, que no local tinha vários pacotinhos que já foram usados, então tudo isso se desenvolveu, né, e unido isso tudo, você gera o crime de tráfico de drogas, tá? Então separado isso aí é mais difícil de você colocar como tráfico, mas quando você coloca numa circunstância toda, tem balança de precisão, tem vários envelopinhos, você já tem uma conduta do agente ali, que ele já foi preso pelo crime de tráfico de drogas, aquele ponto é conhecido da equipe policial, da equipe da guarda municipal, né, da P2, da polícia civil, então aí é bacana, porque daí você consegue efetivar o tráfico. Tá, mas precisa ter dinheiro envolvido? Não precisa ter dinheiro, lembrando disso, né? Detalhe importante para a prova, pode ser distribuição gratuita, digamos assim, o traficante vai lá na frente da escola e começa a distribuir envelopes de maconha, cocaína para jovens, crianças, lembrando que isso aí também é agravante, essa situação também agrava, né, a situação do tráfico, então ele está distribuindo gratuitamente para no futuro, né, os eventuais pessoas que utilizarem isso se tornarem usuários e vierem comprar com ele. Então gratuitamente também é possível sim você ser preso, né, pelo crime de tráfico de drogas. Teremos também o artigo 52 que eu falei para vocês, então vamos para a leitura dele.
né? Bem simples. Artigo 52. Findos os prazos, que se refere ao artigo 51, nesse contexto é quando o delegado está entregando para o juiz, né, o relatório final ali. A autoridade policial judiciária remetendo os autos ao inquérito ao juízo, né? Quando ele terminou a investigação e encaminhou para o juiz, relatará sumariamente, né, as circunstâncias do fato, né, como isso procedeu, né, justificando as razões que levaram à classificação do delito. Ele vai explicar ali o porquê que ele encaminhou como tráfico ou como usuário, indicando a quantidade, natureza da substância ou do produto apreendido, o local, as condições que desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão. Essa é a única diferença. Tanto para o delegado quanto para o juiz é os mesmos requisitos, mas, né, para delegado você vai ter esse relatóriozinho a mais aqui, que é as circunstâncias da prisão, né, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Então, lembrando, o delegado vai colocar no relatório final ali como procedeu essa prisão, né? Se foi pela equipe da P2, se foi pela equipe da Polícia Civil, se foi a Guarda Municipal, se foi a PM, né? Como que foi, como se desenvolveu isso aí. Se teve uma investigação anterior ou se foi simplesmente a abordagem, né? Passou a equipe ali, o taticão passou e levou o cara preso. Então tem essa diferenciação que vai ser no relatório final do delegado, beleza? Então vamos lá. Vamos para a leitura do parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. As mesmas penas incorre quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Matéria-prima, cuidado com isso, a matéria-prima da droga, o insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Tá, já essa última parte você vai ver que é mais para concursos públicos, né? Porque na prática é difícil de você colocar isso em regra, né? Porque geralmente a matéria-prima da droga já é outra droga, tá? Então, né, a questão básica. A matéria-prima da maconha é a cannabis, a matéria-prima da cocaína é a pasta base. Então isso aí já vai, na prática, vai ser tranquilo. Já na concurso você tem que decorar o artigo mesmo, beleza? Então, segundo, semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamento. Cuidado com isso aqui, de plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas. Cuidado, tá? Cuidado para não cair, né, como usuário. Você vai ter uma plantinha lá, né? Então a questão de concurso vai ter lá uma planta, vai dar como usuário, né? Agora plantas, né? Tem uma estufa, tem alguma coisa, é tráfico de drogas, tá? Inciso 3. Vamos lá então. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha a propriedade, posse, administração, guarda e vigilância, ou consente, né, que outrem, né, dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal regulamentar para fins de tráfico ilícito de drogas. Tá, então vamos lá. Cara, bem simplesinho, você tá passeando com o teu carro lá, foi comprar droga, né, tá lá com 2 pacotes de maconha lá, 2 tijolos de maconha no seu carro, aquele carro já era, negão, né? Então, perdeu. Como diz no ditado, né? Perdeu. Qualquer coisa que você utilize, né, para fazer esse tráfico de drogas, para deslocar de um lugar para o outro com a substância ilícita, você perdeu, tá? Então, antes de eu falar do inciso 4º, né, que é o pacote anticrime que trouxe alteração super válida pra gente, né, ainda mais pra você que tá concurseiro, pessoal que tá atuando na rua, beleza? Então vamos falar pros 3 quesitos básicos ali que eu quero que você entenda. Então, né, que é um crime comum, quer dizer o quê? Qualquer pessoa pode cometer o crime de tráfico de drogas, belezinha? Tirando a questão do prescrever, né, que é médico, é crime próprio, então só aquele verbo que é crime próprio. Tranquilinho? Daí teremos também crime de ação múltipla, que eu falei pra vocês lá, que você pode cometer vários verbos do tipo penal, né? Você vai se incorrer em apenas no crime de tráfico de drogas. E daí o perigo abstrato, né? Crime de perigo abstrato quer dizer o quê? Que é crime contra a saúde pública. Não precisa você realmente efetivar né, o verbo em si. Você não precisa distribuir droga para todo mundo para efetivar, né, isso. Então vamos para, né, em consumação tentativa. Cuidado também com consumação em tentativa. Por quê? Porque existe uma decisão única no STJ, então daí tem aquele pessoal lá, ah, mas eu vi uma decisão, cara, cuidado com decisão isolada, porque no concurso ninguém leva a sério esse tipo de coisa. Então essa decisão é única lá, como diz do STJ, falou que se você enviar por correio uma carta ali com cocaína ali pra pessoa, e daí foi interceptada pela polícia, esse crime não ocorreu, a tentativa, né, de um jeito, porque se você, no momento que você enviou
a carta com cocaína, você tem em depósito, tem guardado, tem algum outro verbo do tipo penal ali, entende? Então, né, existe o crime de tráfico de drogas, independente se você conseguiu enviar a carta ou não, você já cometeu outros crimes, né? Já cometeu os crimes? Não, já cometeu outros. Então a gente chegou, né, no inciso 4º. Mas antes disso, vamos explicar o que é o flagrante preparado, né? O flagrante, né? Preparado, que é o quê? Quando tá lá, a viatura da polícia passou, abordou a pessoa tá lá com uma trouxinha de maconha, de cocaína, alguma coisa assim, mas pouca coisa, que daria como usuário. Então daí o policial fala assim, ah, não, então eu não vou te levar simplesmente por causa de uma buchinha. Tira 1 quilo de cocaína e joga no cara da pessoa, ó, toma que é teu isso aí. Então isso é o crime, né, preparado, né? É o flagrante preparado, é um crime impossível, né? Jamais aconteceria esse crime se o policial não fizesse, né, não plantasse a droga, não enfiasse, né, alguma coisa na pessoa. Então é um crime impossível e não existe quem comete crime, é o policial e não a vítima. Então tá, beleza. Nesse conceito, né, você já entendeu o que é o flagrante preparado, então você tem a súmula 145 do STF, tá? Vamos ler comigo. Na súmula 145 do STF, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna-se impossível a sua consumação. Né? Uma forma bem simples para você impedir, né, que haja esse flagrante preparado por parte da polícia. Até aí tudo bem, só que daí começaram a utilizar essa súmula do STF para tudo que é tipo, para livrar traficante de tudo que é tipo, né? Falando que a polícia forjava e tudo. Então começou a ter muita decisão e liberando muito vagabundo aí por causa dessa decisão. Sendo assim, o pacote anticrime veio e trouxe, né, o inciso 4º, né? Que aí, no inciso 4º, você vai ver a seguinte informação. Quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, olha aqui, ó, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente, né? Foi incluído, né, pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, tá? Lembrando que essa lei, ela entrou em vigor no janeiro de 2020, né? Então é recente, né? Então vai ter muita pergunta sobre isso aí nos próximos concursos. Então, para você entender bem, então existia a 145 do STF que começava a liberar muita gente, então veio essa parte do pacote anticrime já estabelecendo isso. Então, quando existe uma investigação, quando existe alguma coisa já, o cara tá 2 anos lá, tá fornecendo, tá prevendo, tá vendendo, tá muita coisa, e daí vai o agente lá, investigador, vai alguém disfarçado e compra essa droga do traficante, não é crime, não é flagrante preparado, tá? Não é crime isso aí, não é errado. Então agora se torna lícita essa prisão, beleza? Então essa aí é tranquilo. Gente, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, né? Mas a ideia era passar os pontos básicos do crime de tráfico de droga. Se você quer saber mais sobre essa lei, né, sobre a lei de antidrogas, você vai no nosso curso, lá acessa o curso no cursoexcelso.com.br. Lá vai ter live, lá tem programa especial sobre isso. Mas esse vídeo seria uma forma muito rápida, né, para explicar para vocês o crime de tráfico de drogas e diferenciar do usuário do traficante. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar aqui embaixo que a gente vai responder, ou me envia lá no Instagram, prof.rafaelguilherme. Você pode enviar no Curso Excelsior também, né? No Instagram do Curso Excelsior, no Facebook, e aí vai, beleza? Então essa é a minha ideia. Gente, muito obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Deixa aquele super like no vídeo, tá? Não esquece de deixar o like para nós, que incentiva na criação de conteúdo, tá? E o próximo vídeo já estaremos aí semana que vem. Toda terça vai ter vídeo novo para vocês, beleza? Muito obrigado. Se inscreve no canal aí, deixa o like e bons estudos.